Olá, meus queridos, tudo bem? Bem-vindos à semana 7 de inglês. Na semana anterior, a gente começou a falar sobre simple past, passado simples, né, em inglês. E a gente conversou sobre o simple past do verbo to be, que era was e were, né? E na negativa e na pergunta, não usava auxiliar, né? Usava o próprio verbo to be, com not, was not ou were not. E o próprio verbo to be trocava de lugar com o sujeito para fazer a interrogativa, né? Was I? Was Bob? Né? Were they? E aí a gente fazia a negativa, lembra? Agora a gente vai conversar sobre o simple past dos verbos regulares. A gente vai ver que é um pouquinho diferente do verbo to be, e aí a gente vai comparar os dois, para depois, na última semana, na semana 8, a gente vê o simple past dos verbos irregulares, né? Então, a gente está dividindo o simple past aí em 3 partes. Essa é a nossa apresentação de slides. Simple past dos verbos regulares, com a professora Cíntia. Como que é o simple past dos verbos regulares? Se eles são regulares, é porque eles seguem uma regra, uma norma, né? Então, todos os verbos regulares fazem simple past com a terminação ed. Verbo love, por exemplo, amar, ele é um verbo regular. Para eu colocar no simple past, eu vou simplesmente usar a terminação ed. Então, vai ficar loved. Olha lá no primeiro exemplo. I loved the movie yesterday. Eu amei o filme ontem. Tudo bem? No passado. Olha lá, o passado marcado aqui por yesterday. Lembra que a gente viu que a gente tem palavrinhas, né? Que o simple past é usado num tempo específico do passado? Então tá aí, ontem, um tempo específico no passado. O segundo exemplo. Suzy danced a lot that day. A Suzy dançou muito naquele dia. Então, terminação ed para o verbo dance, que é um verbo regular. Tem diferença de uma pessoa para outra? De I, he, she, it? Ou para as outras pessoas? You, we, they? Não, não tem. É igual para todas as pessoas. Olha lá, a terminação ed igualzinho para todas as pessoas. I danced a lot. You danced. He danced. She danced. It danced. We danced. You danced. They danced. É igual para todas as pessoas do discurso. Tudo bem? Como que eu vou saber, então, se eu vou traduzir danced por dancei ou dançamos ou dançou? Você vai saber porque no inglês sempre vem um sujeito antes do verbo, né? A gente não pode fazer igual a gente faz em português, colocar o sujeito oculto e simplesmente dancei muito ou dançamos muito. Não, sempre vai ter I danced ou we danced ou Bob and John danced a lot ou Mary danced a lot ou my mom danced a lot. Regras para usar a terminação ed. Lembra que a gente estudou quando a gente estava vendo simple present? A gente viu regras para colocar o S no final do verbo? Então, a gente também tem as regrinhas para colocar o ed. Então, olha lá, na maioria dos verbos, a gente vai simplesmente acrescentar ed, verbo mais ed. Por exemplo, help, que é o verbo ajudar, fica helped. Coloquei ed no final do verbo. Segunda regrinha, verbos terminados em e. Se já termina em e, eu vou simplesmente acrescentar o d, vai ficar verbo mais d. A gente já viu um exemplo lá em cima com love, amar, né? Ficou loved, só acrescentamos o d. Outro exemplo aqui, live, que é morar, vai ficar lived. Terceira regrinha, os verbos terminados em consoante, vogal, consoante, na sílaba tônica. Então, consoante, vogal, consoante, a gente também chama de sanduíche de vogal, né? Porque a vogal é o hambúrguer e a consoante e a outra consoante são os dois pães, né? Consoante, vogal, consoante. Sanduíche de vogal na sílaba tônica. Então, eu vou ter
Se eu tiver isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o verbo, vou dobrar a última consoante, quer dizer, vou colocar a última consoante de novo, mas acrescentar ed. Então, por exemplo, hop, que significa pular. Hop tem a consoante H, vogal O, consoante P. Então, tem sanduíche de vogal. Tem só uma sílaba esse verbo. Então, certamente essa é a sílaba tônica, porque qualquer verbo com uma sílaba é um monossílabo tônico, né? Igual em português. Então, vai ficar P de novo, mais ED. Hopped com 2 P. Por que eu coloquei isso aí, consoante, vogal, consoante, na sílaba tônica? Porque se o verbo tiver mais do que uma sílaba, aí a gente vai ter que analisar se essa sílaba que tem sanduíche de vogal é uma sílaba tônica. Então, por exemplo, prefer, preferir. Eu tenho consoante, vogal, consoante, e a última sílaba é tônica. Então, vai dobrar o R, preferred, para colocar o ED. Agora, se eu tiver consoante, vogal, consoante, mas não for na sílaba tônica, por exemplo, visit, visitar, a sílaba tônica é a primeira, tá vendo? Visit. Então, o consoante, vogal, consoante que termina o verbo não está na sílaba tônica. Então, eu não vou dobrar a última consoante. O que eu vou fazer? Vou fazer o que eu faço na maioria dos verbos. Simplesmente acrescentar ed. E a última regrinha, verbos terminados em consoante mais y. Se acontecer isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o verbo, tirar o y e acrescentar ied, ou seja, eu vou substituir o y pelo i. Por exemplo, study, estudar, termina com y. Então, o que eu vou fazer? Vou observar se antes do y vem uma vogal ou uma consoante. Se vier uma consoante, o verbo se encaixa nessa regrinha. Study tem uma consoante antes do y. Então, eu vou tirar o y e vou acrescentar ied, e vai ficar studied. Se for um verbo que tem uma vogal antes do y, não vai acontecer isso. Eu vou manter o y e vai acontecer, volto para a primeira regrinha, como na maioria dos verbos. Verbo mais ed, normalmente. Tudo bem? Só vai acontecer isso daqui, ó, se for antes do y uma consoante. São essas as regrinhas para usar a terminação ed. Pronúncia da terminação ed do Simple Past dos verbos regulares. Eu tenho 6 pronúncias diferentes, né? Primeiro, esse D no final dos verbos é mudo, não tem um I aí depois dele. Como a gente não costuma ter consoante muda em português, é muito comum os brasileiros, por exemplo, as pessoas que falam língua portuguesa, colocarem um i fictício aí, né, na pronúncia, e falar loved. Na verdade é loved. Loved. Eu tenho que fazer um som mudo aí nesse D, né? O que vai acontecer? Às vezes, ele vai ter um som de D. Quando que ele vai ter um som de D? Quando eu tiver um som de consoante que não é mudo, que tem vibração das pregas vocais. Para saber se uma consoante é muda ou se é sonora, e isso vale para qualquer língua, né? Eu preciso observar se eu vibro ou não as minhas pregas vocais. Então, colocando a mão aqui no meio do meu pescoço, onde estão as minhas pregas vocais, eu vou sentir vibrando sempre que eu falo, certo? Então, você falou uma coisa, vibrou. Você precisa observar se o som da consoante é sonoro ou é mudo. Então, por exemplo, vamos pegar T e D. T e D é o mesmo formato da boca, tá vendo? T e D. Eu estou usando uma vogal depois de T e D, tá vendo? Estou usando a vogal E. Mas se eu disser só o som dessa consoante sem a vogal, eu vou ter. O T é mudo. Eu não vibro. Eu não sinto vibração nenhuma aqui. Agora, para eu falar D, eu vou ter que vibrar, porque o D é uma consoante sonora. Então, vai ficar D, 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 D.
Tá vendo? Eu não consigo fazer o som da consoante sem vibrar as minhas pregas vocais. Então, a ideia aqui é que, instintivamente, quando os falantes de língua inglesa pronunciam essas palavras, eles têm consoantes que vibram e consoantes mudas. Então, o som muda de D para T. Olha lá, eu vou usar o som de D quando eu tiver consoante sonora. Então, call, ligar, é sonora, vibrou. Então, o que eu vou fazer? O D vai ter, o ED, né? Vai ter som de D, vai ficar called. Live, live termina com som de V, que é sonoro, live. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar um som de D, vai ficar lived, lived, lived. Vou colocar um D mudo aí no final, na minha pronúncia. Tudo bem? Vai ser som de T quando a consoante que termina o verbo for muda. Então, work. Tá vendo? Ela é muda, não é sonora. Work. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar um som de T, vai ficar worked. Wash, também é muda, não vibra, vai ficar washed. Um som de T no final. Tudo bem? E eu tenho a terceira opção, que é um som de ED, quando eu tiver que acrescentar o som do E mais o som do D no meu verbo. E aí, é som de D mesmo aqui, por quê? Porque já tem um som que vibra, né? Um som que é sonoro, que é o som da vogal. Toda vogal é sonora. Então, need vai ficar needed. Want vai ficar wanted. Tudo bem?